Muito obrigado ao Dr. Luís Mendão e à Comissão Organizadora pelo convite que me dirigiu para participar nesta sessão e, sobretudo, por não me ter largado até eu ter aceito vir apresentar este tema. Cumprimento os moderadores da mesa, cumprimento na pessoa do deputado Ricardo Leite, os membros da Comissão de Honra, e cumprimento todos os presentes. Este é um tema complexo e que exige a integração de várias áreas do saber que estão muito para além dos meus conhecimentos enquanto clínico. E por isso mesmo o que vos pedia é que entendessem em algumas destas minhas discussões. Elas são fundamentalmente algumas reflexões para a prevenção, para o diagnóstico e tratamento das doenças transmissíveis, partindo do modelo de assistência dos doentes infectados por VIH, e são fundamentalmente notas e apontamentos mais do que uma proposta estruturada, porque me parece que seria presunçoso da minha parte procurar chegar a esse objetivo. O enquadramento que temos do fundo no domínio das doenças transmissíveis em geral e da qual a infecção de VIH é um dos exemplos, é que um dos maiores desafios é a crescente internacionalização dos riscos de saúde. E esta expressão de internacionalização dos riscos de saúde é um termo que tem múltiplas dimensões, que incluem dimensões tecnológicas, política, social, científica e cultural. Vivemos, de facto, uma tensão crescente entre o aumento da procura dos cuidados de saúde e a limitação dos recursos disponíveis, que condiciona uma qualidade de prestação de cuidados desigual, mesmo dentro de um mesmo país ou numa mesma cidade, apesar do esforço intenso de todos os envolvidos. Tudo isto ocorre num tempo em que, nos países industrializados, o aumento da longevidade da população contribui para a acumulação de uma população envelhecida, para o aumento da prevalência das doenças crónicas, entre as quais as doenças infecciosas crónicas, o aumento do número de doentes com patologias simultâneas, que, no seu conjunto, explicam, em parte, esta tendência para a elevação crescente dos custos em saúde. Por sua vez, quando olhamos para esta componente, o que verificamos é que mais 2/3, nos anos mais recentes, no incremento das despesas de saúde, são consequência da emergência de novas tecnologias médicas, incluindo as terapêuticas, que são apenas uma parte, e que, em alguns casos, oferecem benefícios marginais. Cerca de 20% a 30% das despesas de saúde resultam ou da ou da subutilização de tratamentos e das tecnologias médicas em face de uma evidência questionável da sua efetividade. Daí que seja imperioso encontrar um conjunto de estratégias para alcançar mais valor nas intervenções de saúde, tendo como objetivos principais aumentar a taxa líquida dos benefícios obtidos por cada euro gasto na prestação de assistência no domínio das doenças transmissíveis em geral. As inúmeras correções que vão sendo introduzidas e que foram introduzidas ao longo do tempo, e eu apenas enumero algumas: o ataque à fraude, a redução dos desperdícios e do erro, o reforço da prática clínica através das recomendações, a sensibilização aos doentes no sentido de cumprimento de um plano assistencial, a implementação de registros médicos eletrónicos. Quando se analisa no seu todo e o impacto que isto tem sobre o sistema de saúde, continua a ser insuficiente para as respostas a que muitas vezes estamos obrigados. E a pergunta é, então, porquê é que o controle das doenças infecciosas crónicas é tão difícil para os sistemas de saúde e, sobretudo, para melhorar os seus resultados? Com tantas pessoas com competência a trabalharem arduamente, com as necessidades dos doentes tão óbvias e tão convincentes e que ficaram aqui expressas em algumas comunicações, com as profundas preocupações sociais em relação aos gastos com a assistência médica, a resposta é complexa, mas o resultado também é claro. Os progressos na área da saúde
foram muitas vezes paralisados por barreiras de autorreforço para mudar. E o Sir Partridge falou nisso a propósito da mudança da cultura. Dizer-vos que o aumento da procura dos cuidados médicos por aumento da prevalência da infecção crónica por VIH e utilizem a designação infecção por VIH apenas como modelo de uma doença transmissível e de populações em maior risco de desenvolver ou reativar infecções. A complexidade científica e tecnológica subjacentes e a incapacidade do sistema para dar resposta às necessidades dos doentes por causa da desorganização e fragmentação dos programas assistenciais e constrangimentos na utilização das modernas tecnologias de informação são algumas das causas que explicam este fenómeno. Tenham atenção que este fenómeno é muito concreto. Esta fragmentação da prestação assistencial foi, em parte, por exemplo, responsável pelo nascimento de uma criança infectada por VIH recentemente. Apenas porque, no percurso da avaliação desta grávida, quer por parte da própria grávida, quer por parte de todo o sistema de prestação assistencial, houve pequenas falhas que acabaram por culminar no nascimento de uma criança infectada por VIH, fruto de transmissão vertical. E precisamos de perceber que há aqui ainda questões muito concretas no domínio da assistência. Quando transpomos o conhecimento que temos das outras doenças não transmissíveis, o que nós vemos, por exemplo, que numa revisão sobre a diabetes, o que se constatou é que a combinação de várias formas de educação dos profissionais de saúde, como o uso de sistemas de vigilância, lembretes, abordagens planeadas no seguimento, permitem bons desempenhos em relação aos indicadores de sucesso, isto é, aos indicadores de resultados e não aos indicadores de processo. As intervenções complexas, que têm como principal alvo apenas o comportamento dos prescritores, não modificam os resultados dos doentes, a não ser que sejam acompanhadas de intervenções orientadas para o doente, e aqui é a questão da individualização da assistência de acordo com o perfil das pessoas que seguimos. O risco de propagação de uma doença transmissível em geral, onde está a hepatite B, onde está a hepatite C, onde está o VIH, onde estão algumas infecções sexualmente transmissíveis ou a tuberculose, se quiserem, para uma população suscetível a partir de um indivíduo infectado, de acordo com alguns modelos matemáticos, é alcançado através deste valor de R0. Isto é, quantas infecções, qual é o número de pessoas que um indivíduo infectado por uma determinada doença, pensem na infecção por VIH, transmite secundariamente a outras pessoas numa comunidade de uma população suscetível. É um número mágico, interessante, que pode ser modificado de acordo com o conhecimento mais fino que tivermos sobre as determinantes sociais e as determinantes responsáveis pela transmissão de cada agente. Daí que, quando pensamos, por exemplo, na comunidade infectada pelos doentes, pelo vírus da imunodeficiência humana, este valor de R0 pode ser modificado, por exemplo, através da terapêutica antirretrovírica combinada. São, no caso das doenças curáveis, estou a pensar em tuberculose, numa parte de doentes infectados por vírus da hepatite C, e aí tem a ver com a duração da infecciosidade, e na duração da infecciosidade o que nós sabemos também é que naquelas doenças que não são curáveis, nós podemos diminuir esta infecciosidade controlando, por exemplo, no caso concreto da infecção por VIH, a carga vírica, ou diagnosticando precocemente essa infecção para intervir de imediato. E este é um modelo que procura combinar exatamente estas duas componentes, isto é, o valor de R0, isto é, o número médio de novas infecções geradas por um doente infectado, num ambiente onde a terapêutica antirretrovírica está amplamente disponível, pensem numa taxa de cobertura de 50% a 70%, por exemplo, e veja-se então que, se esta intervenção terapêutica for combinada com uma redução nos comportamentos de risco, nós conseguimos que este valor de R0 seja inferior a 1 e, portanto, o processo de transmissão epidémica se pode
auto-extinguir ou diminuir a incidência ao longo do tempo. Se, apesar da expansão da terapêutica, os comportamentos de risco continuarem a prevalecer, seja para a hepatite B, seja para o VIH, seja para a hepatite C, então quase que o efeito de uma das componentes de intervenção terapêutica se anula, isto também para chamar a atenção que não há uma intervenção para gerir um processo de transmissão de uma doença infecciosa transmissível. Os benefícios preventivos adquiridos através da terapêutica antirretrovírica estão a ser anulados por alguma complacência e subestimação das consequências da infecção VIH-Sida ou da infecção por vírus da hepatite C, por exemplo, o que conduz muitas vezes a um aumento de comportamentos de risco e a um número de novas infecções em populações muito específicas da comunidade. No Reino Unido, a incidência das infecções sexualmente transmissíveis, os diferentes padrões de consumo de novas substâncias, o incremento de práticas sexuais de risco é preocupante em alguns grupos populacionais e as estratégias que estão a ser estudadas foram bem abordadas por Sir Partridge. Os surtos de sífilis e de gonorreia ou de linfogranuloma venéreo em muitos países da União Europeia, nos Estados Unidos, sobretudo na comunidade de homens que praticam sexo com homens, deve ser acompanhada com muita atenção. E a propagação de VIH-Sida pode ser amplificada, embora esta relação não seja linear, pode ser amplificada pelo aumento da prevalência das infecções sexualmente transmissíveis na comunidade. Os progressos médicos permitiram a transformação de infecções não tratáveis em infecções controláveis. Aquilo que nós podemos referir é que, do ponto de vista clínico, é diferente o impacto de controlar uma doença não infecciosa e de controlar uma doença transmissível através de todas as medidas, entre as quais a terapêutica. Por exemplo, na diabetes ou na hipercolesterolemia, o controle da doença após vários anos de tratamento depende do período total de tempo durante o qual o doente cumpre corretamente a terapêutica. Quando transpomos este conhecimento para o domínio das doenças transmissíveis, e mais uma vez a infecção por VIH é apenas o modelo da infecção crónica, a morbilidade e a mortalidade não depende apenas do período médio de tratamento ou de adesão durante a terapêutica antirretrovírica, mas também das resistências que são selecionados durante os períodos de não adesão, mesmo que eles sejam pontuais. A adesão irregular à terapêutica antirretrovírica durante apenas algumas semanas pode conduzir a uma perda definitiva da eficácia dos tratamentos em curso, a uma seleção de resistência aos fármacos administrados, à resistência cruzada com outros fármacos que invalidam novas estratégias terapêuticas e, portanto, o controle virológico ótimo da população infectada por VIH resulta num risco elevado de transmissão, num risco mais baixo de transmissão desta infecção, nomeadamente por estirpes resistentes. Quando falamos de uma doença rapidamente letal em que na fase inicial o objetivo era evitar a probabilidade de morte nos meses imediatamente após ao diagnóstico, para uma doença controlada e prolongada, nós estamos também a falar de que o aumento crescente de adultos jovens com múltiplas doenças crónicas ou submetidos a tratamentos imunossupressores ou modificadores da imunidade, da resposta imunológica, os coloca em risco acrescido de poderem contrair doenças transmissíveis ou reativar algumas doenças transmissíveis, como é o caso da tuberculose e dos tratamentos biológicos. E isto leva a uma modificação do paradigma assistencial, isto é, destes progressos, nós passamos toda a nossa carga de atividade do internamento para o ambulatório, de um modelo uniprofissional de prestação de cuidados para um modelo multiprofissional, e a própria mudança do conceito de tratamento e de abordagem da doença aguda está condicionada por uma avaliação que temos sobre algumas doenças transmissíveis crónicas. E repare-se que esta cascata do modelo de acompanhamento da infecção por VIH podia ser construída também para outras doenças transmissíveis, por exemplo, para o vírus da hepatite C, para o vírus da hepatite B, eventualmente mesmo para a tuberculose. E olhar para esta cascata não apenas para tomar consciência de como, à medida que nós descemos de uma forma mais fina na análise da efetividade das nossas intervenções, como perdemos oportunidades de intervenção, mas olhar para ela também como
oportunidades para identificar os fatores que podem, em cada momento, otimizar ou acionar meios de intervenção para que estes resultados não caiam desta forma como acontece neste modelo. E sabemos que, desde esta dimensão ou este conhecimento atual do ciclo de assistência, mais do que da doença ou do acompanhamento de uma doença, acompanhar o ciclo em que o doente vai percorrer desde o momento em que sabe, não sabendo que está infectado, procura cuidados, é diagnosticado, até ao momento do acompanhamento ou até ao momento da cura, no caso da hepatite B ou hepatite C, ou da morte, no caso de outras doenças mortais, como pode ocorrer na infecção por VIH. E o que percebemos é que há aqui múltiplas oportunidades de intervenção, a sensibilização para o acompanhamento, tomar em atenção o reforço do acompanhamento das populações mais vulneráveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, de grupos de pessoas não residentes em Portugal, que estão numa fase de legalização, mas ainda não têm a documentação para poderem ser inscritos e que, no sistema de saúde, uniformemente, apesar da legislação prever o seu acompanhamento, as interpretações são as mais diversas e põem em risco a assistência destes doentes. Para não falar, por exemplo, das pessoas indocumentadas e que estão ainda num processo de legalização ou estão num processo de procura para a legalização. E, portanto, terem atenção que todos estes fatores, nomeadamente a referenciação às redes de apoio social e comunitárias, são fundamentais para que esta cascata seja diminuída. Falar-vos também de que, no conjunto, nós estamos a falar de um modelo integrado de prestação assistencial para qualquer doença transmissível, se quisermos tirar o máximo partido com os recursos limitados com que dispomos neste momento. E a sustentabilidade do programa, que depende de variáveis como o acesso aos cuidados, do Serviço Nacional de Saúde, da assistência médica privada, dos custos e das comparticipações dos medicamentos, são componentes essenciais para podermos gerir estas doenças transmissíveis no longo prazo. O doente que é o elemento central de todo este processo, quer pela sensibilização à prestação assistencial e aos cuidados, não apenas à terapêutica, mas a todo o modelo de acompanhamento, a todo o ciclo de assistência, como eu dizia há bocado, que pode melhorar a adesão ao acompanhamento, pode melhorar a qualidade de vida, a melhoria clínico-laboratorial, a redução dos riscos de transmissão e de aquisição de infecções e depois os indicadores de resultados. Muitas vezes nós confundimos quando analisamos alguns destes dados, entre indicadores de resultado e indicadores de processo. Medir o colesterol em quem está a fazer inibidores da protease diz-nos apenas que cumprimos um requisito de uma recomendação terapêutica sobre o acompanhamento, o número de doentes que vão fazer essa análise. Saber a implicação que a variação do colesterol tem nesse doente e o impacto que isso tem é uma outra medida que precisa de ser feita e orientada para os resultados. E, portanto, uma forma de rendibilizarmos a nossa prestação assistencial é passar a olhar para os indicadores de resultado e não confundi-los com indicadores de processo que criam equívocos assistenciais e que levam a cortes um bocado cegos no processo de assistência a estes doentes. Naturalmente que na equipa de saúde, lembrar do papel central que o especialista de medicina geral e familiar ocupa na articulação deste processo, daí ser cada vez mais importante criar esta interação com os serviços de medicina geral e familiar. Os outros profissionais de saúde como pontos de rede e pontos focais para esta interface entre doente, comunidade e organizações de doentes. Depois, os serviços de apoio múltiplos que vão criar e ir ao encontro das múltiplas e complexas necessidades que estes doentes muitas vezes têm. E isto significa acrescentar valor à nossa intervenção, mais do que intervir num processo de uma doença exclusivamente. E acrescentar valor numa intervenção de saúde significa, ao contrário de uma visão agregada de valor dos economistas e útil no seu contexto, significa para os doentes que a percepção de valor muitas vezes está relacionada com a assistência e o tratamento correto, para o doente correto, no tempo correto e por um preço correto.
avaliar este valor a partir do resultado final. Resultado final que nos vai traduzir-se através da saúde física, da sensação de bem-estar, do custo da intervenção. Algumas destas variáveis são intangíveis nos modelos de avaliação atual que temos e levantam alguns problemas de decisão. Porque depois também temos que determinar ou apurar esse valor na prestação assistencial de uma doença infecciosa transmissível, da qual, mais uma vez, a infecção por VIH é apenas um modelo entre vários. E a determinação do valor, no fundo, pretende responder o que é que funciona melhor, a quem funciona melhor e em que circunstâncias essa intervenção funciona melhor, de maneira a que possamos, mais uma vez, rendibilizar os esforços que canalizamos para uma epidemia que, no final, são múltiplas pequenas epidemias. Depois, o preço correto desse valor depende do que estamos a falar e de que lado estamos a falar. Se estamos a falar do lado da procura, a perspectiva social da entidade pagadora ou a perspectiva do doente, estou quase a acabar, o lado da oferta, o custo de desenvolvimento, o custo de produção e distribuição dos incentivos à inovação são algumas das componentes desta definição do valor em saúde. Mas valor em saúde também tem significados diferentes para os diferentes interlocutores. Para os doentes, a qualidade da sua relação com o médico assistente ou a capacidade da equipa de saúde para ajudar uma vida tão normal quanto possível. É esta a dimensão do valor. Para os médicos ou para os profissionais de saúde, a adequação dos cuidados e o acréscimo de valor para os profissionais significa o desenvolvimento de meios de diagnóstico, de tratamento e instrumentos de seguimento que oferecem maior e melhor confiança na efetividade dos cuidados que prestam. Para os empregadores, o estado de saúde ou o valor em saúde depende do estado de saúde dos seus trabalhadores na comunidade e como mantê-los mais saudáveis e produtivos a custos mais baixos. Mas temos outros interlocutores. Para o sistema de saúde, o valor associa-se à prestação de intervenções mais efetivas, sustentadas por um elevado nível de evidência científica quanto à efetividade e à eficiência. E também para a indústria, que desempenha um papel determinante no progresso do tratamento e de algumas abordagens, produtos que são melhores para o tratamento individual dos doentes, mais rentáveis e que contribuem para a diferenciação e inovação do tratamento. É desta complexidade de conceitos, ou é nesta complexidade de conceitos que procuramos encontrar a melhor resposta de prestação assistencial das doenças infecciosas que mais nos preocupam neste momento, começando pela infecção por VIH, pela tuberculose, pela hepatite C, entre outras. E o modelo de acompanhamento de valor em saúde sustenta-se numa informação fiável, e os sistemas de informação, da qual a Civida uma das componentes, é importante exatamente por isso, permite obter com segurança a informação de que precisamos. A eficácia e a efetividade dessa informação, depois trabalhada, pode levar a estudos de efetividade comparada para decidir sobre as melhores intervenções do ponto de vista do investimento. Os princípios de boa adesão, centrando os cuidados em relação aos resultados que vamos obter no doente, e este é um paradigma que também deve ser desenvolvido, e o Sr. Patrick fez essa referência, a evidência científica robusta, o contexto é muito importante porque nós não podemos transferir este conceito de valor para qualquer contexto sociocultural ou demográfico, ele precisa de ser ajustado a essas variáveis, a transparência e uma aprendizagem contínua, porque não são movimentos estáticos, porque as doenças infecciosas evoluem, nós evoluímos, os conceitos evoluem e os condicionalismos evoluem no tempo. E, portanto, esta abertura de aprendizagem contínua é essencial para que possamos construir inovação e adotar alguma inovação. E depois os incentivos relacionados com os resultados que obtemos através das nossas intervenções clínicas ou terapêuticas, em função da qualidade e da preservação da qualidade, apesar de todas as vicissitudes que temos, e em relação aos custos. Independentemente da idade da apresentação das manifestações clínicas, físicas, psicossociais, incluindo para aquelas pessoas que desconhecem que estão infectadas por VIH ou por vírus da hepatite C ou que têm tuberculose, estes doentes apresentam um conjunto de problemas pessoais e familiares que são comuns a outras doenças infecciosas prolongadas.
lidar com os sintomas, níveis diversos de incapacidade, impactos emocionais, regimes terapêuticos complexos, modificação dos estilos de vida, obtenção de assistência médica efetiva e que vão condicionar exatamente depois a sua adesão e a sua reação emocional a algumas das novas propostas que se lhes pode oferecer, como, por exemplo, a questão do autodiagnóstico nestas circunstâncias. O risco de transmissibilidade e de reinfecção variável ao longo da história natural das doenças transmissíveis está dependente da infecciosidade ou de eventuais comportamentos que o doente ou a comunidade não doente pode adotar em determinadas circunstâncias. A assistência aos doentes com uma doença crónica infecciosa caracteriza-se fundamentalmente também por estas interações que são frutuosas da equipa de saúde com os doentes, que proporcionam de forma consistente abordagens, apoio para o autocuidado, otimização da terapêutica e acompanhamento associado com bons resultados. Estas interações tendem a ser mais produtivas se o doente for o centro deste diálogo. Eles terão que ser participativos, ativos, informados na prestação dos seus cuidados, têm de adquirir informações, aptidões, confiança para retirar o melhor benefício do seu envolvimento com a equipa de saúde. As equipes de saúde devem ter experiência prática, informação relevante sobre os seus doentes, tempo e recursos para agir, em vez de reagir em cada momento, para poder assegurar uma assistência clínica e comportamental efetiva. E aqui está a centralidade entre o doente e o profissional de saúde, que pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser a assistente social, dependendo das vertentes em que vão ser abordadas. Cada um destes intervenientes procurará abordar sobre a sua situação clínica, as características individuais específicas, as preferências e as inquietações. Do outro lado, ou do mesmo lado da bancada, está o médico que vai apreender, a partir deste conjunto de informações, o que o doente é na realidade enquanto pessoa numa dimensão holística, para poder individualizar a sua intervenção e prestar uma assistência correta. A escolha ótima, se quiserem, de uma intervenção, seja ela terapêutica ou outra. E para terminar, dizer que, de facto, no domínio das doenças transmissíveis, mais uma vez da qual a infecção por VIH é apenas um modelo de acompanhamento que nos trouxe muitas coisas na área do conhecimento da nossa relação com o doente e com a doença, estão fundamentalmente a prevenção e a terapêutica anti-infecciosa, que podem, de uma maneira não dicotómica, contribuir para a quebra do ciclo vicioso da transmissibilidade. Nenhuma delas isoladamente será efetiva do ponto de vista do impacto final enquanto diminuição do risco de transmissibilidade. Será sempre um pacote de medidas, entre as quais a terapêutica e a prevenção, que ajudarão a conter a propagação das doenças transmissíveis. Muito obrigado.